vocês vão ver que o tipo de operação do robô ele é bastante simplificado. Então vou fechar aqui para a gente poder ter uma visão melhor da tela. E aqui a gente tem o mercado, né, do índice do dia 22 de julho. Aqui tem a volatilidade normal, né, essas subidas e descidas dos preços. Temos aqui no meio a média móvel em azul, que ela foi estabelecida lá aqui no setup, nas configurações. A linha pontilhada vermelha em cima e embaixo. A linha pontilhada vermelha, ela também é configurada. É aquela distância que existe, né, que colocamos aqui, ó, distância de 100 pontos entre a média móvel, né, e esse espaço aqui seria 100 pontos. Toda vez que o preço ele toca aqui a pontilhada em cima, o robô ele entra com uma operação vendida. E toda vez que ele toca na pontilhada de baixo, ele entra na posição comprada. Então a expectativa é que o preço ele retorne na direção da média. Por isso, o nome do robô é retorno à média. Vamos dar uma olhada como que isso funciona. Vamos imaginar que aqui nesse ponto, né, o robô veio fazendo essa oscilação, né, o preço veio fazendo essa oscilação. Quando chegou aqui, ele tocou na pontilhada vermelha. E aqui ele abriu uma posição comprada na expectativa que o preço suba, né? Como ele subiu. Então, ele subiu e nesse meio do caminho, né, em algum ponto entre a pontilhada vermelha e a média móvel azul, ele vai fechar a posição ganhado, né? Ele vai fechar ali com o lucro. Então, em algum ponto aqui, né, que a gente vai estabelecer, ele vai ter o lucro. E da mesma forma aqui em cima, ele entra vendido, né? Tocou aqui, o mercado desceu, né? Ele fez essa descida aqui nesse candle. Uma vez que ele toca ali, ele vende, né? Ele termina a posição vendida e ele faz o lucro, certo? Então, em algum ponto, né, intermediário aqui, ele vai fechar a posição e vai conseguir o lucro. Essa é a operação básica do robô. É isso que a gente espera todo o tempo, é isso que acontece dezenas, às vezes várias dezenas de vezes todos os dias, ali 5 vezes, 15 vezes, 20 vezes, dependendo do tipo de setup, do tipo de estratégia que tiver. Repara que ele toca o tempo todo na linha pontilhada e depois ele volta, ó. Tocou aqui de novo, voltou, saiu, tocou aqui, voltou, saiu, aqui de novo, voltou, saiu. E assim todo o tempo. E cada vez que ele fecha a posição, a gente fecha com gain, né? Fecha no lucro. Vamos dar uma outra olhada aqui numa outra situação um pouco mais complicada. Aqui tivemos uma situação que ele entrou, né? Ele abriu posição aqui, né? Na marcação. Só que a gente tinha expectativa que o mercado voltasse. Só que ele não volta, ele desce, né? Ele desce. Uma vez que ele desce, ele vai contra aquilo que a gente queria. E a gente precisa mexer nesse ponto de saída, né? Que seria, por exemplo, vamos ver aqui, em algum ponto por aqui, né? De acordo com o nosso setup, ele sairia ali. Como o preço caiu, ele não vai tocar mais lá. Ele desceu. Se ele desceu, a gente precisa fazer com que essa linha do take profit ela desça também. A gente faz isso aumentando a posição, aumentando a quantidade de contratos e melhorando o preço médio. E aí, vamos botar aqui de novo, ó, a entrada. Então aqui a gente vai fazer alguns aumentos de posição para melhorar esse ponto de saída. Então vamos dizer que a gente faça um aumento de posição aqui nessa linha. A gente se entra aqui com um contrato, e a maioria dos nossos setups disponíveis, as nossas recomendações, é que a gente sempre inicie as operações com apenas um contrato. Já é suficiente, 70, 80, 90% das operações vai entrar e vai sair com apenas um contrato. E aí você opera várias vezes por dia e vai conseguir um bom lucro. Porém, a gente tem que se preparar para o caso de não conseguir fechar a operação. Então aqui a gente vai aumentar a quantidade de contratos, né? A gente vai dobrar.
A gente poderia colocar qualquer valor, só que a gente dobra pela própria forma como o robô opera. E aí a gente coloca, uma vez que começou com 1 aqui, a gente coloca mais 1 aqui nessa linha amarela e dobrou. E aí o preço, repara que o preço ele não volta, ele continua descendo. Ele continua descendo. Então o que a gente faz? A gente vai fazer um outro aumento de posição. Vamos dizer que a gente faça um aumento de posição aqui, em algum ponto por aqui. Fez um aumento de posição e o preço médio do robô ele vai ficar melhor. Ele vai ficar, ao invés de ficar um preço médio aqui, aqui no ponto de entrada, aqui fez essa primeira linha, o preço médio ele vai ficar, vamos ver, num ponto aqui intermediário, vamos dizer aqui, ó, depois do primeiro aumento, fez esse primeiro aumento. O ponto de entrada do preço médio ficou aqui, o ponto de saída do preço médio ficou aqui, não voltou. Fizemos esse segundo aumento de posição e vamos dizer que o preço médio tenha ficado aqui, por exemplo. Ficou o preço médio aqui, o ponto de saída. O mercado, depois desse tempo, ele ainda desce mais um pouco, ele desceu mais um pouco aqui com esses dois próximos candles, só que depois ele sobe. Quando ele sobe, ele toca aqui na linha, ele toca na linha ali esperada, aqui dentro do que a gente está esperando, e fecha a posição. Então a ideia é que o médio, o preço médio, ele melhore para que a gente consiga sair da posição numa situação dessas difíceis. Ainda que não tenha dado certo, ainda que ele não tenha conseguido sair aqui, esse preço médio ficou pior e aqui nessa área ele não conseguiu retornar, o mercado continua descendo. Façamos mais um aumento de posição, por exemplo, nesse ponto aqui. O preço médio subiu, o preço médio veio para cá, por exemplo, o mercado subiu, ele estava aqui, fez um aumento de posição aqui, aqui o mercado subiu, quando ele subiu ele toca na direção dessa linha aqui, nesse candle ou no candle seguinte, se o preço médio não estiver bom, ele vai tocar e vai sair da operação em algum ponto. Ele vai tocar em algum ponto aqui e vai fechar. Então essa seria uma das situações mais complicadas, e que a gente prevê fazendo os aumentos de posição. Tá certo? Para a gente começar a operar, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vamos colocar o setup. A gente viu aqui que o setup foi colocado e que a gente tem ele aqui. Clicando aqui nesse ícone azul, dando 2 cliques nele, estando ali permitir algo trade. A gente pode salvar ele, clica aqui para salvar, vai abrir aqui nessa tela, a gente deixa salvo aqui e aperta salvar. Ele já está aqui, a gente já tinha colocado, então vamos deixar assim. Agora vamos dizer que você não tenha ele preenchido, você não preencheu ele ainda e você vai preencher. Vamos fechar aqui e vamos abrir um novo gráfico do índice. Abrimos aqui um novo gráfico do índice, vamos tirar a grade aqui para facilitar. Colocamos um robô, ele permitir algo trading, colocou o parâmetro de entrada e vamos apertar aqui para abrir. Repare que aqui não tem preenchimento, ele está todo zerado. Vamos apertar aqui para abrir. Está o setup aqui que salvamos, deu 2 cliques e ele vai preencher. Repara que aqui ele volta preenchido, lá, distância de 100, aqui as automatizações, as reentradas, ele está preenchido. Repara que aqui, mostrar as linhas completo e ele vai lá para o gráfico. Certo? Olha lá, 1616, o stop dele. Tá certo? Uma outra opção que se tem, que você pode fazer, principalmente agora no início, que você está chegando, é você baixar um dos nossos setups, que a gente tem disponíveis para você experimentar, você ver que funciona. Então você pode clicar aqui no azul, coloca a senha,
aluno, clica aqui na imagem. E aqui vai ter esse ícone, ó, sets/configurações. Você vai clicar aqui. Aqui você vai ter o relatório de setups, certo? Aqui vai ter algumas recomendações que você deve seguir, que você deve ler para ver como funciona algumas questões de margem, né, financeiras, como que você deve utilizar os setups, né, observações que você deve fazer. Então você pode dar uma olhada aqui, né, fala de como que você deve operar sua margem, quanta margem você deve ter, enfim, você dá uma olhada. Aqui no final da página vai ter esse link, né? E aqui nesse link, você clicando, ele vai abrir uma pasta externa e aqui vai ter outra pasta com mini índice, outra com setups do mini dólar. Clicando aqui no mini índice, você tem algumas pastas, né, mais antigas e a mais recente. Você vai sempre na que é mais recente. Clicou aqui nela, você tem os setups mais recentes e atualizados que a gente tiver. Os outros setups anteriores, eles servem? Servem. Mas você deve testar eles antes, porque eles podem não estar atualizados de acordo com o mercado de hoje. Então aqui a gente tem esses dois setups. Você clica neles, né? Você pode clicar aqui no Highlander. Clicou aqui para baixar. Ele vai aparecer aqui no seu computador. Você pode escolher, né, o local que você vai salvar. Apertou ali, salvou. Agora ele aparece lá no seu computador. Tá aqui, ó, Highlander, né? Já tinha baixado um outro. Aí tem o Highlander aqui. Você vem aqui no gráfico, vamos fechar e fazer de novo. Índice. Vou tirar a grade. Jogou. Tá vendo ali? Abrir. Vai lá na área de trabalho, né, onde você salvou. Deu 2 cliques. E o setup está instalado. Certo? Um setup que vem vencendo aí nos últimos tempos. Então reparem que o setup ele já vai instalado, né, com todas as configurações. Você pode conferir aqui, ó, tudo que foi configurado. Pode conferir aqui as características dele, né? Pode olhar lá o funcionamento, os horários, ó, de funcionamento, ó, distância, volume. Então você consegue, ó lá, o stop global automático, todas as configurações que a gente já havia mostrado para vocês e outras também. E você vai poder conferir o que é básico a partir daí. Tá certo? Os detalhes, né, das configurações você pode ver nos vídeos específicos e nos tutoriais. Então, a partir daqui, você já consegue operar, você já consegue testar o nosso robô com tranquilidade.